Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Abertura de Tarô. E estamos fazendo progressos incríveis semana a semana, dia a dia. Mas, sobretudo, para mim, eu tenho que compartilhar com vocês que esse acréscimo dessas últimas aberturas trazidas do livro da doutora Irene Gade e de tanto tempo atrás, mas só agora observados, para mim estão sendo encantadores. Primeiro, porque eu adoro aprender uma coisa nova. E você, não gosta de aprender? Adoro. E tudo aquilo que eu posso aprender de novo sempre me encanta. Me encanta porque me coloca de novo no lugar do experimentar, do ver como funciona, do ir atrás para entender os tempos, as histórias, a cultura, um monte de coisa. E hoje a gente vai trazer outra das aberturas inéditas dela, falando de algo que depois vai até ganhar muito impulso, muito significado, principalmente pós anos 70, anos 80, anos 90 e principalmente hoje, que cada vez mais, né, o feminino tem uma nova posição no mundo e consegue cada vez mais, mesmo que seja no garimpo, na luta silenciosa, um pouquinho mais do seu lugar no mundo, de ser ele então respeitado, dele ser, elogiado, dele ser percebido, né, e de nós sermos olhadas então como pessoas tale e quale, e não de verdade, não é, com as diferenças anteriores. Então o a nossa abertura de hoje me fez ir atrás, né, por quê? Porque talvez eu não tenha um caminho muito indiano ou um caminho muito no sânscrito. Não, a minha educação, o meu berço de vida não foi me colocando para dentro da ioga. Eu vou conhecer ioga, eu já estou com quase 30 anos, não é? Então, assim, veja, não passei por esses lugares. Eu acho muito interessante que a minha vida, no sentido desde a chegada, né, eu nunca passei de verdade por lugares do esoterismo, lugares da astrologia, eu vou me colocar nesses lugares a partir de muito jovem, por chamados interiores, curiosidades, necessidades pessoais, mas algumas coisas não eram assim tão fáceis de serem encontradas por aí. Então, eh, hoje nós vamos falar de 2 coisas que eu resolvi juntar. Um é do Yantra Yoni. Você sabe o que que é um yantra? Então vamos lá. O yantra é a forma como você desenha ou escreve um mantra. Mantra o que é? O mantra é o som que você faz ao ler o yantra. Ah, sério, Fernanda? Sério? E isso também vem do sânscrito. Eu vou aprender isso pela primeira vez ao fazer a minha finalização de formação no Reiki, do Reiki Osho, e aí que eu vou entender algumas coisas indianas um pouco mais. E uma delas é que quando eu dou aula de Reiki, eu definitivamente faço questão de ensinar o yantra tanto quanto o mantra, e as suas diferenças em atuação e força, e hã, as suas possibilidades de trabalharem juntos, assim, né, uma palavra trabalha com ela escrita e trabalha com ela falada. A força da escrita e da fala é que são esse lugar empolgante, importante entre o yantra e o mantra. Acho que eu consegui explicar. Então tá. Então a gente vai estar dando uma olhada hoje num yantra, então num desenho, numa imagem, que traz em si uma significação, muito antiga e muito importante, onde talvez, eu acho que lá em algum momento tardio, não é, a grande mãe, a grande deusa, a divindade do feminino, já teve o seu lugar de grande força e também, se perdeu em algum momento, né. Então a gente atualmente estamos tentando navegar na balança de Libra, estamos quase no signo de Libra, vou mudar a minha mesinha essa semana de toalha, né, que é exatamente a busca, como em mar também, a busca da balança do equilíbrio, né, do medial. Que difícil, não é não? Então, mas a gente tenta, a gente se esforça.
No livro da Irene, né, ela foi possivelmente uma mulher ativista do seu tempo, até por todo o perfil do livro, por ser uma pessoa de dentro de universidade discutindo várias coisas, uma mulher pensadora. De toda forma, isso faz com que ela passe uma ideia de que todo mundo iria entender a abertura do Yantra Yoni. Não é para todo mundo, né. Euzinha, por exemplo, tive que: "Bom, o que será que ela quis dizer com isso?". Porque é muito fácil dar um nome, é porque ele é antigo, né, tal, vocês vão ver, fiz um belíssimo uma belíssima apresentação para quem como eu vai fazer: "Hã? Que é isso?", né. Então vamos lá, que a gente não nasceu sabendo tudo, nem sabendo tudo. Então a gente tem que dar conta desse lugar. Então, eu antes de eu abrir a apresentação de hoje, também quero alertar que para poder fazer essa abertura, eu fiquei aqui num baita desassossego, do tipo: "Que baralho que eu vou usar hoje? Nossa!". Uso o baralho da Pamela, né, no sentido de levar ela para frente. "Puxa, será que eu tenho algum outro baralho, né, mais do feminino?". E aí definitivamente me deu uma saudade profunda, tirei lá do fundo do baú da caixinha dos guardados, o meu antigo, não é o primeiro, é o segundo, mas também em off guardado, o meu tarô mitológico, porque ele foi confeccionado por 2 grandes mulheres, 2 grandes pensadoras, também de uma época próxima a Irene Gade, e porque é um baralho que, para mim, fala muito fortemente com todas as divindades do Olimpo e, sobremaneira, fala com esse lugar de entendimento, de mediar essas forças, e foi o baralho que, digamos, descortinou, para mim, a compreensão dos arcanos maiores, eu já os tinha, mas os menores. Eu falo que o meu maior defeito na minha formação, que hoje eu considero um prêmio, foi não ter caído imediatamente no tarô cabalístico, astrológico, que se tornou tão importante, né, para uma geração toda e que vem vindo. Eu acabei tropeçando na Liz Green e na Juliet Charman Burke, né, nessas 2 mulheres incríveis que idealizaram o tarô mitológico, que é um tarô temático, se a gente for entender que ele traz um tema em si, né, e eu vou finalizar hoje com o oráculo da deusa Respira, porque a gente vai estar falando do feminino, do sagrado feminino, né, da deusa dentro desse olhar de hoje. Bom, você que está chegando agora, vamos lá, se inscreve no canal. Você que vem vindo comigo, aquele lugar no coração já está aquecido, então a gente pode, inclusive, dizer para você: dá o joinha, compartilha esse vídeo com quem mais possa se valer dele. Por quê? Porque é disso que o canal vai ganhando espaço, vai trazendo pessoas simpatizantes do tarô, amantes do tarô, não é? E que a gente pode conversar junto, trocar ideia e ficar um pouco mais juntinho. De toda forma, se você quiser ficar ainda mais pertinho, né, você ainda tem uma outra pegada jóia, que é o link aqui embaixo desse vídeo ou no alto do meu canal do YouTube, vai entrar no 365 aberturas de tarô do WhatsApp. E lá você vai encontrar uma turma de tarotistas taromantes, gente boa, que definitivamente vem caminhando desde o comecinho do 365, mais ainda, a gente vai começar uma nova rodada de aberturas do 365 sorteadas lá no WhatsApp, para quem já está lá, então, se você quer uma abertura para chamar de sua aqui do 365, corre lá, te vejo do outro lado, beleza? Estamos aqui no 365 abertura de tarô, não é? Comigo, Fernanda Vidigal, e aí a gente vai estar na abertura 263. Estou ficando emocionada a cada momentinho, porque essa semana eu fecho 265. Só vão faltar 100 aberturas, depois de amanhã. Definitivamente, o que que a gente tem? A gente tem um dever cumprido, a gente tem uma jornada feita, a gente tem livros e livros, assim, abertos, folheados,
observados. Então nessa caminhada eu ganhei muito, aprendi muito. Foi muito importante fazer todo esse caminho. Mais importante ainda foi poder compartilhar com todo mundo que veio se agregando, veio chegando junto, e isso deu um sabor todo especial para o meu ano, né. Esse ano ficou totalmente diferente e bom, graças ao 365. Yantra Yoni é o título de hoje. Eu vou até me tirar daqui, porque essa mandala, esse yantra é muito bonito, né. Então vamos lá. No hinduísmo, o Yoni é reverenciado como a morada da deusa Shakti, a energia divina feminina. É considerado um símbolo de fertilidade, poder e criação. O Yoni é adorado como uma representação da força vital que dá origem à vida e sustenta o universo. Perca o seu olhar só um pouquinho dentro dessa mandala tão bonita. No Tantra, o Yoni é visto como um portal para a conexão com o divino e para a expansão da consciência. É considerado um centro de energia vital e prazer, capaz de proporcionar cura, transformação e transcendência. O Tantra valoriza a sexualidade como uma ferramenta para o despertar espiritual. Yoni desempenha um papel fundamental nesse processo. O termo Yoni é uma palavra sânscrita que pode ser traduzida como útero ou vagina. Na tradição do hinduísmo e do Tantra, o Ione é considerado um símbolo sagrado da energia feminina e da criação. É um conceito que vai além do aspecto físico ou do órgão sexual feminino, abrangendo também a esfera espiritual e emocional da mulher. Bora jogar? Ainda não. O Yantra Yoni é a porta da vida e do mistério. Assim como no Tantra, o Ioni é visto como o templo da criação, aqui o tarô se abre em 21 cartas para revelar não apenas o que foi e o que virá, mas a essência do que pulsa dentro de você. Cada carta é um espelho da energia feminina universal que nutre, transforma e desperta. Esta abertura é um mergulho no ventre simbólico da existência, onde passado, presente e futuro se encontram para curar, inspirar e expandir a sua consciência. Agora sim, bora jogar? Então vamos nós. A gente vai precisar, de novo, dizer que o método que a Irene privilegiou para quase todas as suas aberturas é o dos arcanos maiores. Então, ela pretende, com essa abertura, que a gente escolha uma carta central, a carta-chave, o coração do Yoni, qual energia central sustenta a minha vida neste momento, o núcleo vital, a essência espiritual, o portal da criação. Aí a gente vai começar a fazer a distribuição das cartas, né, a partir de lá de baixo até cá em cima. Espera aí que eu vou mostrar isso para vocês. Pronto. Então, arrumadas as numerações, a gente vai começar aqui de baixo, na pontinha de baixo, no lado esquerdo, que é o passado, que são as 7 primeiras cartas. Então, na carta 1, raiz, o que me gerou e nutriu. Carta 2, sombras herdadas, que medos ou padrões ainda ecoam. Carta 3, prazeres esquecidos, onde perdi o contato com a alegria do corpo e da alma. Carta 4, a primeira iniciação, o aprendizado fundamental que me marcou. Carta 5, feridas do passado, o que ainda clama por cura. Carta 6, a voz ancestral, o chamado dos que vieram antes. Carta 7, síntese do passado, a lição que carrego comigo. Na linha superior, que é o presente, então a gente tem mais 7 cartas, de 8 a 14. A carta 1 é a chama interior, onde a minha energia vital se encontra agora. Carta 2, desejo consciente, o que busco de forma clara. Carta 3, desejo inconsciente, o que move sem que eu perceba. Carta 4, corpo como templo.
como estou cuidando da minha vitalidade. Carta 5, o prazer do agora, onde encontro expansão e gozo na vida. Carta 6, o portal da cura, o que está disponível para ser transformado hoje. Carta 7, a do presente, fechando esse essa linha, né, superior, a força que me sustenta neste ciclo. E por fim, a gente vai para o lado direito, né, que é o futuro, com mais 7 cartas, de 15 a 21, onde a carta 1 é a semente, o que está germinando em mim agora. Aí a gente vai andando, né. Carta 2, alianças, quem ou que me unem ou se unem ao meu caminho. Carta 3, os riscos, o que pode me desafiar o testar no porvir. Carta 4, frutos, o que colherei das sementes de agora. Carta 5, o êxtase, as realizações e plenitude possíveis, as grandes alegrias. Carta 6, a bênção final, o dom espiritual, lição maior que o futuro me reserva. Carta 7, síntese do futuro, a visão que guia o meu destino a partir daqui. Então, assim como o Ioni é o portal do nascimento, esta leitura abre para você um novo começo. Uma bela leitura para a gente fazer justamente para esses momentos de transformação, né? De virada, assim. Bem, bom momento agora, final de setembro, outubro, o bom momento no equinócio de primavera. Então, vamos realmente aproveitar essa abertura num momento tão especial, inclusive com lua nova, não é? Que teve eclipse, tudo ou mais. Momento marcante para este ano. Então, vamos juntos lá para a mesa, bora jogar. E como eu prometi para vocês, aqui está o meu velhinho, né, não fiquem chateados que algumas cartas estão não marcadas, mas com bastante sujidade, viajaram bastante, trabalharam bastante esses mocinhos aqui, né, então fazendo essa homenagem a Juliet Sharman Burke e a Liz Green, não é, por terem bolado um dos tarôs temáticos que de verdade eu mais amo na vida. Lá, a gente tem arcanos maiores, que é com o que a Irene mais conta, né, no trabalhar. A gente sempre vai poder fazer o apelo de colocar detalhes com os menores e fazer o método europeu, né. Eu vou tentar seguir apenas o que ela comandou. Então vamos de arcanos maiores, não é, com aquela história que ela dá muita importância, como os meus velhos mestres também, no embaralhar, colocar a cabeça nesse momento da tua vida ou no momento da vida do seu querente, né, sentir um pouco intuitivamente se já embaralhei o suficiente, não. Vamos lá e a gente corta por 3 vezes, o mais igualzinho que você conseguir, e essa era uma brincadeira da minha época. Muito bem, começando pelas de cima, sim, ao invés de fazer uma escolha, como é uma abertura grande e que eu nem sei se vai dar certo de verdade aqui, vou fazer o teste, se não der certo a gente vai ter que operar de outra forma. Mas vamos lá, começando aqui de baixo, acho que eu vou ter que fazer por meio, uma, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Falei que eu ia ter que fazer uma volta, vou ter que fazer um coração. Aí a gente tem uma, 2, 3, 4, 5. E aí vai me fazer lembrar realmente a minha época de moça, a gente abrindo na cama, né, abrindo em qualquer lugar, aí não cabia, né, mas é isso. E falta 7 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu vou descer esse coração. Vai virar um coração, gente boa. Ai, por que que vai virar um coração? Porque é um jeito de a gente achar um espaço aqui. Pronto, consegui empurrar mais um pouquinho, tira a pedrinha, empurra daqui que empurra de lá, a gente vai conseguir montar. E aí a gente vem descendo, ó, vou vir descendo daqui. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou tem uma carta a mais, olha lá, ou vou embaralhar tudo de novo.
Sério, Fê? Sério. Sabe por quê? Primeiro que não vai caber, né, vocês já notaram? Vai ficar um caos sério, mesmo assim eu vou abrir com eles. Mas porque eu esqueci de fazer a primeira conversa, que é a carta-chave. Então vou baralhei de novo. Começa de novo. Isso. Vem até aqui e a minha carta-chave de hoje está aqui, pôr no centro. E vou contar. Tá certo. Tem 21 na minha mão, então eu estava pondo errado. Então nós vamos começar realmente fazendo uma costurinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 1. Opa, nossa, chutei a do meio. 1, dá para ver aí, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, o Yantra não ficou perfeito, mas encavalandinho elas, a gente chega lá. Na hora de desfazer isso é que vai ser meio interessante, mas vamos lá. Então, assim, em termos de carta-chave, então, olha lá, chave. O que ela quer dizer mesmo? Você que fez aí o teu diário de bordo, anotou direitinho, bonitinho, tenho fé que sim. E tem o tempo inteiro falado que é uma grande boa ideia, numa jornada desse tamanho, você criar um diário de bordo para não se perder, para poder guardar as jogadas, inclusive na época, no dia, com as suas anotações, como se fosse, né, uma coisa meio de biografia, tá vendo? É uma memória. O coração do Ione, né, está falando de qual é a energia central que sustenta a minha vida nesse momento. E não podia ser uma carta mais bacana e mais de verdade minha cara neste momento da minha vida. Então, como núcleo vital, a essência espiritual no portal da criação. Bom, o eremita como aquele que toma conta do tempo, né? O eremita que na carta da Liz Green vai ganhar um ceifador, vai ganhar também, né, uma ferramenta, de poda, vai falar então com isso do tempo, a lamparina é um pouco diferente, vai trazer inclusive o corvo, né, aqui em cima. Então a gente está falando daquilo que é a minha essência, da minha vida neste momento. De uma figura mais anciã, de alguém que guarda embaixo dos mantos muitas das suas aprendizagens da sua história de vida, alguém que ando devagar, que já tive pressa, leva esse sorriso, porque eu já chorei demais. Então, assim, combina demais com a minha vida, né, com a chave, com o coração do meu Ioni. Lado esquerdo, então agora nós vamos fazer ginástica, vamos lá fazer uma ginastiquinha. Lado esquerdo, a gente tem como primeira carta, falando daquele lugar, o que que me gerou e me nutriu, né, o sol. O que que me gerou e me nutriu? Uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, uma vida maravilhosa, o sol do Rio de Janeiro, né, uma grande capacidade de vida, uma luta pela vida, uma vontade de viver. Então isso realmente é o que me gerou e me nutriu. Uma forte energia, com muito brilho, com muita vontade, né, olha que bacana. Sombras herdadas, então não eram bem minhas, na herança vem as sombras do julgamento, vem as sombras, do que o mundo em volta julgou, avaliou, pensou. Então, como os medos e os padrões que ainda ecoam, talvez estejam ligados ao preconceito, estejam ligados à não visibilidade, estejam ligados a algumas situações, principalmente do karma e do karma familiar, que já foi bem mais difícil, não é? Mas ainda está falando, olha que coisa que o julgamento ainda está falando. Ainda temos uns motinhos e uns sarcófagos para abrir. Jura, gente? Olha, vou falar para vocês, hein? Fico realmente impressionada. Prazeres esquecidos. Aí entram várias questões nesses prazeres esquecidos com uma temperança. O prazer imenso de fazer alquimia,
o prazer imenso de misturar tinta para poder pintar, um prazer imenso de misturar temperos para poder cozinhar. Porque sim, eu acho que se há um prazer um pouco esquecido, é o prazer da minha alquimista, é o prazer da de estar fazendo coisas que ninguém vê, mas que depois, lá, quando fica tudo pronto, ou fica uma delícia, ou fica perfumadíssimo, fazendo eu meus sabonetes, ou fica extremamente bem pintado, ou enfim, são coisas da temperança, onde eu perdi o contato um pouco com a alegria do corpo e da alma. Eu vou até contar uma história para vocês, porque já que estamos visitando o passado, é quando na mudança definitiva após morte do meu pai, no caminhão de mudança, perde-se a caixa onde estavam as minhas tintas, o meu cavalete e as minhas telas, pintadas e por pintar. Eu diria que esse é um momento, né, de perder contato com a alegria, com o corpo, da alma, fora que a perda do meu pai, que também é um grande momento difícil. Muito bem, aí a gente tem a primeira iniciação, o aprendizado fundamental que me marcou. As mudanças, as viagens, para o acampamento Nosso Recanto, a mobilidade de ir São Paulo, Rio, Rio, São Paulo, né, o ir e vir e a coragem de ir e vir, fazendo muitas pequenas viagens aqui dentro mesmo do nosso querido país, não é, mas desbravando, a coragem de tocar para diante, de sair fora e de procurar novos horizontes, novas pessoas, novas relações. As feridas do passado, são muitas, gente. O diabo fala, né, cara, né. Tem feridas, assim, muito pontuais dessa época do passado, que são as feridas do ego dos outros, são as feridas dos perversos ou da perversidade, da crueldade, são as feridas dos vícios, pequenos vícios, seja açúcar ou tabaco, são esses lugares, né, um pouco difíceis de lidar, com relação ao diabo mesmo. Então eu diria que são as feridas e o que ainda clama por um lugarzinho de cura. Eu acho que eu acabei canalizando isso tudo para a parte corpórea e é onde eu venho me tratando e me cuidando. A voz ancestral, o chamado dos que vieram antes, olha que isso é importante. Eu vivo falando com meio mundo aqui na minha casa com decoração afetiva. A carta da força. Então, a voz ancestral é o chamado de todos os fortes, de todos os flancos da minha família, não importando se da Ucrânia, se da Alemanha, se de Guarulhos, se dos Guarulhos ou Maromomis, se dos pretos que se mesclaram nesse mesmo lugar, trazendo a minha avó cabocla. Então, assim, eu acho que é a força. Se há uma capacidade impressionante é você pensar tanto no imigrante quanto no escravizado, na força que fizeram para estarem na vida, para permanecerem na vida e para caminharem pela vida. Então, o chamado dos que vieram antes é: "Seja forte, dê conta", o Hércules com o leão de Meneia, né. Então, assim, definitivamente é a força. Síntese do passado, fechando essa conversa, né, que muitas vezes pega lá no fundo do peito, a gente tem a lição que carrego comigo, que é a lição do ecumenismo, é a lição do todos fazem parte, é a lição do somos todos um, é a lição do Imagine, do John Lennon, é a lição de que o mundo todo está em mim e eu estou em todo o mundo. Então, também com isso, fazer o reiki para o mundo mundialmente, no sentido de pedido de melhoria, né, de ter uma conexão com esse lugar de que o mundo é todos nós. Então, tá, isso é a síntese aqui do meu passadinho. Vamos falar do presente? O que está rolando hoje? Não de onde eu venho, mas onde estou? Então, nessa linha superior, a gente tem a chama interior de hoje, o arcano da morte, né, aquela que, fala que a minha energia vital hoje se encontra em cada dia.
Cada dia eu durmo, né, eu vou para a morte, cada dia eu levanto e resolvo as coisas, caminho pela vida um dia de cada vez. O desejo consciente, o que que eu busco de forma clara, a justiça, o que é correto, o que funciona, né, o que pode ser ajustado, corrigido, arrumado, o que realmente são as regras do jogo da vida de hoje. Esse é o que eu mais busco, né, a busca dos justos, a busca do fazer o correto. Muito bem. O desejo inconsciente, mas que me move também. É, de forma inconsciente eu estou sempre desejando saber mais, entender mais, compreender mais, ler mais, estudar mais, esse sem perceber, estou sempre aí. O corpo como um templo, como é que eu estou cuidando da minha vitalidade e desse corpinho físico, esse templo que eu só tenho um. Ai, às vezes é bom, às vezes não é muito bem direito, não. Então o que que a gente tem aqui, né, como é que eu estou cuidando da minha vitalidade? Um pouco confusa, não com total clareza, tentando perceber talvez esse corpo hoje, tentando inclusive me valer de profissionais, de colegas, de terapeutas, né, para aprender toda essa confusão que acabou, né, habitando esse corpinho. O prazer do agora, onde é que eu encontro expansão e gozo na vida hoje? Eu encontro nas minhas plantas, eu encontro no encontro com as pessoas, eu encontro no riso, na graça, eu encontro na beleza, nas pequenas artesanias, né, eu encontro no céu azul, eu encontro nas cores das nuvens, na lua, eu encontro na natureza, na criação e em tudo aquilo que é do corpo da imperatriz, né, que é esse lugar da grande mãe. Eu encontro na grande mãe. E o portal da cura, né, então aqui invadiu para cá, mas aqui estamos, ó, 3, 6, essa é a sétima, né, o portal da cura, o que está disponível para ser transformado no meu presente momento. Olha, a sacerdotisa, ela fala que o que está é estar dentro, era olhar para dentro, é ir para dentro da minha própria memória universal. Então, está disponível para ser transformado hoje tudo aquilo que a minha Perséfone, que habita em mim, diferente de Hera, tudo que o feminino, até nessa abertura tão feminina e tão especial, possa me trazer dentro dos segredos, daquilo que ainda não foi revelado. Então, existe um portal de cura ainda, porque ainda existem coisas não reveladas, né? Vamos a isso. A síntese do presente, a força que me sustenta nesse ciclo. Então, veja que aqui a 7 também fechava o ciclo do passado. E olha que lindeza, o imperador fecha o ciclo do meu presente, trazendo o patrimônio, trazendo a segurança, trazendo o meu trabalho, como até nos dizeres do Reiki, precisamente hoje trabalho honestamente, né, no meu fazer, no meu teimar, no meu estar aqui. Isso realmente é um lugar do imperador e ele diz que na minha teimosia eu permaneço, né? Eu fico um pouco mais aqui. E aí, a gente tem na finalização, no lado direito, né, o futuro. Aí a gente tem também, quando a gente fala de futuro, para muitas pessoas tem algumas questões do tipo: "Não podemos falar de futuro, que futuro é esse?". No próprio livro, ela acaba falando que a gente pode organizar cada um desses lados por 7 meses, 7 meses, 7 meses, 7 semanas, 7 semanas, 7 semanas, 7 dias, 7 dias, 7 dias. Eu posso fazer uma avaliação por 21 dias, por 21 meses, e aquilo que eu acho bem complexo de fazer, e confesso que na minha prática eu realmente nunca fiz, que é a história de falar então 21 anos, certo? Isso eu tenho para mim uma crença muito forte de que a gente cocria, nem que seja um pouquinho, a gente cocria.
Então não dá para ter total certeza no destino daquilo que é do livre-arbítrio, né. Eu ainda vou escolher, mas vamos dar uma olhadinha daquilo que eu já engatilhei, é como se eu já tivesse preparado o meu amanhã, algumas coisas estão pré-organizadas para irem num certo sentido. E isso também nos favorece na leitura de tarô, porque você pode operar uma mudança. Se você não gostar do que vai aparecer, você pode repensar um pouco a tua caminhada no presente, né? Porque é de acordo com este presente aqui que eu caio para cá. Então vamos lá. A primeira do lado direito é a semente. É aquilo que está germinando, tá tendo uma conversa, né, tá crescendo plantinha. Olha que legal. E aí a gente tem o arcano do mar. Vou trazer para cá, que senão vocês não me acompanham. O que estão germinando em mim? Todas as minhas ferramentas, os 4 elementos, o Silvio Santos que mora dentro de mim, a minha habilidade de me comunicar, de falar, de passar a minha mensagem, ou aquilo que acredito e penso, né. Essa semente do mago, ela é poderosa, abrindo todos os cantos, abrindo todas as oportunidades. Então isso é o que está germinando. Alianças, o que, né, se junta, né, ao meu caminho. Aí a gente tem a torre. Pois é, na torre da Rapunzel, a gente tem aqui a torre de Poseidon, inclusive quando ele briga com os Zeus e eles 2 quase destroem o mundo humano, até que ele diz: "Não, precisamos parar, não é isso, né, não é para isso que viemos". Então quando a gente diz: "Quem ou que se une ao meu ca", bom, pessoas, diferentes, enfrentamentos, mudanças, coisas que geram um movimento real na vida. Isso é o que tem uma tendência de cara para fortes mudanças, fortes movimentos de mudanças, transformação, firewall, pedra no caminho, né, temos. Vamos ter perceber que pode ser muita gente braba, pode ser muita gente cheia de energia, como na briga de Poseidon e Zeus. Então, assim, temos muitos mandos e muitos comandos para virem. Aí os riscos, o que que pode desafiar ou meio que dar uma testada no meu futuro? O "não tô nem aí, tô nem aí", não é? A coisa do louco mesmo, da irreverência, da inovação, do arrojo do louco, de dizer: "Mas mesmo com tudo isso aqui, a gente segue adiante, né". Mas como que é o risco, eu vou ter que pensar que essa é uma carta de cautela, uma carta do tipo: e o logo se ele ficar viradinho, então assim, qual é a cautela? A cautela com relação à clareza, a cautela com relação a não dar uma de doida, né, a cautela de não ser tão irreverente, ou não tô nem aí, que isso também pode ser um erro. Então aqui o risco que pode me desafiar é eu dar uma de: "Ah, tudo bem e tal", né, não pode, não pode. Olha que bom. Apesar da proximidade, né, com a loucura, a estrela me salva nesse futuro, porque ela me diz que apesar de tudo, ou apesar dessa irreverência, loucura, ou forma diferente de caminhar, que não é muito boa para enfrentar as coisas difíceis, a estrela diz: "Olha, mesmo assim, você vai colher sementes no futuro daquilo que você está plantando hoje, e podem ser boas sementes, né, podem ter boas questões para serem trazidas". Ainda mais que junto com essas questões, o êxtase, as realizações, a plenitude de tudo isso, é a fé da estrela encontrar-se com a sorte da minha fortuna. E elas então levarem a um lugar novo, a novas oportunidades, a um novo tempo, a um novo porvir. Com uma bênção final, dizendo que mesmo assim eu vou ter que operar não só o que é justo, eu vou ter que operar o meu livre-arbítrio, eu vou ter que arbitrar, eu vou ter que escolher até o último gole do meu futuro, cada um dos meus passos, junto com o que o destino me apresenta. Então, escolhas importantes e poderosas, né, com a síntese do meu futuro, dizendo assim:
Olha, nem tudo você vai ter a mesma potência, a mesma autonomia e a mesma liberdade que você já teve em outros tempos da tua vida. Mas se você souber, de uma certa forma, trabalhar a tua impotência, a tua paralisação, os momentos de descanso, souber tirar mel disso, né, essa visão é justamente o que vai guiar o meu destino a encontrar um passo bem-sucedido ou um novo porvir, ou colocar então o meu querido amigo, né, numa posição melhor do que ficar lá nos rochedos, tendo o fígado devorado durante o dia para se recuperar à noite. Fica aqui também, a minha indicação, porque veio a cena, né, a cena dessa divindade que infelizmente Zeus fica muito bravo com ela e faz isso, né, que é aquele que levou o fogo para a humanidade. Eu realmente indico para vocês, na Netflix tem uma novelinha chamada Chaos, Caos, e de uma forma muito lúdica, é uma conversa sobre todas essas divindades. Fernanda, você não vai ficar chateada com essa síntese do futuro, a visão que guia o meu destino? É uma visão, que para mim não é assustadora, é a visão de que a gente é finito, é a visão de que todo dia tem um fim de dia e a gente deita, dorme e amanhã é outro dia, né, como diz aquela atriz no Vento Levou. É a visão de que, temos cada vez menos autonomia quanto mais velhos ficamos, e temos que cuidar disso, olhar para isso, né, olhar para as nossas, vicissitudes ou dificuldades ou paralisações ou impedimentos e aprender com isso, dançar com isso, fazer uma boa dança disso. E estou muito feliz com essa abertura, gente. Ela é meio poderosona, devo dizer, não é? Para quem está aí me acompanhando, sabe que tem algumas aberturas que são, né? Quer dizer, você dá aquela transpirada, ó, com ar-condicionado, assim, sabe? Você dá aquela momentos importantes. E é isso, gente boa. Então, estamos aqui de momentos importantes, vamos fechar a abertura aqui. Então vamos lá. Amanhã a gente tem mais uma abertura aqui no 365 e eu espero te ver por aqui. Então amanhã tem mais uma jogada nova, outra jogada do tipo especial, que é a jogada dos 10 tronos. Uma jogada também que tá lá no livro dela, não tinha visto desse jeito, dessa forma antes. Outra jogada bacana, também com bastante carta e muito especial, né. Para todas as mulheres desse planeta, o meu valeu, né, foi super bom estarmos aqui hoje no 365 e que amanhã a gente se encontra de novo. Então aquele um beijo, um queijo querido, tarotê para todos vocês. Né, valeu, até amanhã.